Olá, graça e paz. Boa tarde a você que está me ouvindo nessa tarde maravilhosa. Aleluia. Estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para a edificação da tua vida, né? Que se encontra no livro de 2 Crônicas 7:14, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que maravilha! Aleluia! Queridos, essa palavra é uma palavra forte. A palavra nos diz que o Senhor apareceu ao rei Salomão mais uma vez, pela segunda vez, né? E assim o rei Salomão construiu o templo do Senhor e construiu também a sua casa. E aquilo foi agradável aos olhos do Senhor Jesus. E o nosso Deus apareceu mais uma vez para o rei Salomão e fez uma palavra de promessa. Que se o seu povo se humilhar, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ele ouviria do céu o seu clamor e sararia a sua terra. Ou seja, Salomão construiu o templo de Deus e fez uma grande oração, uma oração abençoada. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus ouviu a oração do rei Salomão. Com você não vai ser diferente. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. O Senhor quis dizer ao rei Salomão que muitas coisas ele iriam enfrentar. Mas se o povo se humilhasse a eles e clamasse a eles, se convertesse dos seus maus caminhos, ele ouviria do céu. Eu quero dizer para você, queridos, que o ser humano muitas das vezes decide comandar o seu caminho. Nós, como filhos de Deus, como servo de Deus, filho de Deus, temos que deixar o nosso Senhor Jesus conduzir o nosso caminho. Mas muitas das vezes o ser humano é chamado pelo nosso Deus para viver a missão de Deus nessa terra, mas quer viver a sua vontade nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz que o profeta Jonas, ele foi escolhido pelo nosso Deus para profetizar sobre a cidade de Nínive. E a Bíblia nos diz que o profeta Jonas quis comandar o seu caminho nos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, né? Porque ele queria decidir o caminho que devia andar para fazer a vontade de Deus. E Deus aqui traz essa palavra para mim e para você. Em meio às adversidades, não somos nós que temos que decidir nada, não somos nós que iremos parar com as adversidades, mas o Senhor. A Bíblia nos diz que os discípulos estavam andando com Jesus no barco, no meio do mar, e Jesus adormeceu, e de repente veio uma tempestade. E a Bíblia fala que os discípulos, aleluia, se desesperaram ali, mas lembraram que com ele estava o Senhor. E eles foram até Jesus e convidou Jesus para acudir eles naquela adversidade, naquela tempestade. Se você está vivendo uma adversidade, clame o nosso Deus. Os discípulos lembraram de Jesus. Os discípulos lembraram que Jesus estava no barco. E Jesus levantou imediatamente e repreendeu o vento e acalmou o mar.
Nesta tarde, o Senhor manda te dizer que não se desespere com a adversidade que tem vindo sobre tua vida. A palavra de Deus diz que o rei Salomão ouviu a voz do Senhor. E grandes coisas o rei Salomão fez. Grandes coisas o Senhor fez na vida de Salomão, porque Salomão fez coisas maravilhosas aos olhos do Senhor Jesus. Salomão entregou o seu caminho para Deus. E Deus muitas das vezes se revelava a Salomão e direcionava o rei Salomão. Nós, como pai, os nossos filhos, quando pequenos, são conduzidos por nós. Mas quando eles crescem, que casam, eles tomam o seu próprio caminho, eles decidem os seus próprios caminhos. Mas nós, como os filhos de Deus, é diferente. Porque nós, aos olhos do Senhor, nós somos sempre pequenos. Os nossos filhos crescem e tomam o seu caminho. Mas nós, como os filhos de Deus, nós vamos ser sempre pequenos aos olhos do Senhor. E temos que entregar o nosso caminho para o Senhor conduzir. Porque a Bíblia fala que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Nós precisamos confiar no Senhor nesse meio de tanta diversidade. Pois o Senhor nos traz essa promessa que Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de entregar o nosso caminho para o nosso Senhor Jesus comandar. Porque a palavra de Deus diz que se nós orarmos o Senhor e se arrepender dos nossos caminhos, ou seja, deixar de comandar o caminho que é o Senhor que tem que fazer, entregar a Ele, e Ele tudo fará. Mas a Bíblia nos diz que não só adianta eu orar e buscar a face do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que temos que orar, clamar a Ele, se converter dos nossos caminhos, nos arrepender. E entregar a Ele o comando. A Bíblia nos diz que quando Jonas entendeu que não era ele, mas sim o nosso Deus que comandava a vida dele, ele foi lançado para fora do ventre da baleia. E ele entendeu que só o Senhor pode direcionar as nossas vidas e os nossos corações. Que essa palavra te traga força, que essa palavra te traga sabedoria e que essa palavra possa trazer entendimento para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe.